Dando sequência na nossa aula, então, pessoal, falando sobre máximo e mínimo aí de funções quadráticas. Então, vamos identificar entre as funções aí que estão aparecendo, se elas admitem valor mínimo ou valor máximo, né? Então, lembram que eu acabei de explicar lá na parte 1 que uma função quadrática que possui o coeficiente a sendo positivo, lembram que ela tem a concavidade para cima, então ela possui valor mínimo. Então, se o a da nossa função quadrática for um número positivo, um número maior que zero, ela terá valor mínimo. Se a nossa função quadrática possui o a sendo negativa, ela tem concavidade para baixo e assim ela terá ponto de máximo, ok? Então, se o a for negativo, for menor que zero, a função terá máximo, ok? Então, vamos observar essas funções aí todas que aparecem. Essa primeira aqui, y igual a x ao quadrado mais 2x mais 8. Qual é o coeficiente a? É o número 1 positivo, então o coeficiente a é maior que zero. Se o a é maior que zero, a concavidade é para cima. Então, essa parábola possui, ou melhor, essa função admite valor mínimo, ok? Se o a é negativo, como nessa segunda função, menos 3, o a é negativo, é menor que zero, então essa função terá valor máximo. Muito bem. E aqui, novamente, o a é negativo nessa terceira função quadrática. Então, ela possui valor o quê? Máximo, né? Exatamente isso. Nessa outra função quadrática, que é 5x ao quadrado menos 3, o a é positivo, então essa função vai ter valor mínimo. Olhem lá. Essa outra função aqui, o a é negativo, então ela tem valor máximo. E a última, como o a é positivo, possui valor mínimo. Então, assim, quando você tem uma função, a lei de formação da função quadrática, e o exercício pede apenas para você identificar se a função possui valor máximo ou valor mínimo, não tem a necessidade de construir o gráfico da função. Basta você fazer essa análise do coeficiente a. Se o coeficiente a for positivo, a função tem mínimo. Se o coeficiente a for negativo, a função tem máximo, devido à concavidade da parábola correspondente à função. Ok? Entendido? Beleza? Então vamos para frente. Nesse próximo exemplo, olhem o que está sendo solicitado. Determine o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da função quadrática f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 24x menos 31. Então, é o seguinte, aí nós temos a lei de formação de uma função quadrática, não temos o gráfico dessa função. Então, como que a gente vai determinar esse ponto de máximo ou de mínimo? Não tem a necessidade de construir o gráfico, você pode simplesmente calcular. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, essa função, ela tem máximo ou mínimo? A função quadrática tem uma coisa ou outra, ou é ponto de máximo ou é ponto de mínimo. Então, essa função quadrática aqui, qual é o sinal, qual é o valor do coeficiente a? É menos 4, é um número negativo, menor que zero. Então, essa função quadrática vai ter ponto de máximo, exatamente isso aí. Então, aí vai ser um ponto de máximo. Vamos agora ao cálculo desse ponto de máximo. Como eu já expliquei lá na parte 1, esse ponto de máximo ou de mínimo é exatamente o que da nossa parábola mesmo? Eu repeti várias vezes, é o vértice, muito bem. Então, esse ponto de máximo nada mais é do que o vértice da função, da parábola, né? Então, é só calcular o vértice dessa parábola correspondente à função. E para calcular o vértice, quem lembra, nós começamos pelo x, né? O x vértice. Como o vértice é um ponto, nós temos a coordenada x e a coordenada y. Então, o ponto, a coordenada x, perdão, o x vértice, como que é mesmo? É menos b sobre 2 vezes a. Então, quem que é o b aqui nessa função? 24. Então, fica menos 24 dividido por 2 vezes o a, que é menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, menos 24 dividido por menos 8 é 3 positivo. Menos com menos fica mais, e 24 dividido por 8, 3, né? E agora, como que eu faço para descobrir o y do vértice, hein? É só substituir, né? O valor do x encontrado, que é 3, lá na nossa função.
Então, fica menos 4 vezes o 3 ao quadrado, mais 24 vezes o 3, menos 31. 3 vezes 3, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. E 9 vezes menos 4, menos 36. 24 vezes 3 é 72, né? E menos esse 31. Fazendo essa operação, nós chegamos em 5 positivo. Assim, nós temos que o ponto de máximo dessa função é o ponto 3 e 5, né? X vértice e Y vértice, ou seja, o ponto 3 e 5. Aqui não pediu qual é o valor máximo dessa função, mas se pedisse qual seria o valor máximo da função, 3 ou 5, hein? Deu para responder aí? É 5, né? O valor máximo sempre será o valor de y, o valor da função é o y. Então, o valor máximo dessa função seria 5. Ok? Mais ou menos? Tranquilo? Como que tá? Então, vamos fazer mais exemplos aí para a gente ficar bem, compreender bem certinho tudo isso, ok? Então, aqui, gente, tá pedindo qual é o valor mínimo da função quadrática. Então, ali já está falando que essa função tem mínimo. E é óbvio que a gente consegue comprovar, porque o coeficiente A é positivo. Então, essa parábola é côncava para cima e tem ponto de mínimo, né? Só que aqui está pedindo simplesmente o valor mínimo. Como que a gente determina o valor mínimo de uma função? Então, o valor mínimo de uma função é o valor de y aplicado ali no valor de x correspondente. Mas, no mínimo, lembram? No mínimo ou no máximo é o vértice. Então, se a gente calcular o vértice aqui dessa função, o vértice da parábola dessa função, a gente consegue descobrir o valor mínimo olhando lá para o y vértice, né? Então, vamos fazer isso. Calculando o x vértice, então, nós temos menos b dividido por 2 vezes a, ou seja, menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é menos 2 dividido por 2, resultando em menos 1. Mas menos 1 ainda não é o valor mínimo, é somente a coordenada x do ponto de mínimo, que é lá do vértice também. Então, calculando o y vértice, nós temos menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o menos 1, mais 1, que é 1 menos 2 mais 1, resultando em 0. E agora, pessoal, qual é o valor mínimo dessa função? Menos 1, 0, menos 1 e 0, qual que é? É o 0, né? Então, é exatamente o y, que é o valor da nossa função. Então, o valor mínimo dessa função é 0, simplesmente assim, ok? Clareando um pouquinho mais, então vamos para o último exemplo para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Então, olhem lá. Para quais valores de m a função y igual a m mais 2 vezes x ao quadrado mais 5x menos 3 possui valor máximo? Então, a primeira coisa, o que tem que acontecer para uma função quadrática ter valor máximo mesmo? O coeficiente A tem que ser negativo, tem que ser menor que zero. Quem que é o coeficiente A dessa função quadrática? É o m mais 2. Então, m mais 2 tem que ser menor que zero. Vamos resolver isso aqui, essa inequação. M mais 2 sendo menor que zero é o mesmo que m sendo menor que menos 2. Então, para quais valores de m isso acontece? Para todos os valores de m sendo menores que menos 2, a função aqui terá valor máximo, ok? Então, m sendo menor que menos 2. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje aí sobre ponto de máximo, mínimo de função quadrática. Espero ter sido bem clara a vocês, né? Que vocês tenham compreendido tudo que eu expliquei. Em qualquer um desses caminhos aí, se você ficou com dúvida, não ficou muito claro, anote sua dúvida, pergunte para a prof. Na hora de fazer os exercícios também, se surgir dúvida, se não tiver muito claro, manda mensagem, pergunte para a prof auxiliar e tirar todas as dúvidas. Combinado? Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.